Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos Henrique aqui do seu canal Café com Fé. Estou aqui para te convidar para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia, com meu cafezinho. Mas antes de começar, já quero convidar você a compartilhar esse vídeo com alguém, porque essa palavra ela abençoa a minha vida. Eu acredito que vai te abençoar também. E espero que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. E eu conto com você para fazer o nosso canal chegar até outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A gente está lançando vídeo todas as semanas com temas, reflexões. Nós temos uma série de reflexões sobre a vida do profeta Jonas. Nós temos também uma mensagem ainda sobre o profeta Daniel. Nós temos uma mensagem sobre os 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus, sobre a rainha Esther, e terão muitos outros vídeos que a gente está preparando com muito carinho, muita oração e muita leitura da palavra para trazer a palavra de Deus para vocês aqui também no YouTube. Que o Senhor te abençoe, pegue seu café e vamos refletir na palavra do Senhor. O texto está no livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor deu Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da semente do rei e dos príncipes, jovens que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei, e do vinho que bebia, e assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre estes estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Eis aí a palavra do Senhor. A gente sabe que na Bíblia, nomes eles têm importância, né? Eles dizem quem você é, de qual família você veio, como foi o seu nascimento. Por exemplo, Isaac, né, que era um filho da promessa, e a Sara, quando deu o nome a Isaac, ela disse que Deus tinha dado a ela o riso, né? Isaac significa riso. Assim como Jacó, que nasceu preso no pé, puxando o calcanhar de Esaú, e ele se chamava Jacó por causa disso. Então, os nomes eles têm significados. E a gente vê nessa atitude aqui de Aspenaz, quando Daniel e seus amigos estavam na Babilônia, que eles foram destacados para servir no palácio do rei. Eles cumpriam muitos requisitos que o rei determinou, né, que eles fossem da linhagem real, príncipes, que fossem sem defeitos, bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, em todo conhecimento, ou seja, pessoas com instrução, pessoas que já haviam estudado, que não eram ignorantes, pessoas que teriam habilidade para estar no palácio do rei, ou seja, eles iam servir no palácio do rei Nabucodonosor. Então, tinha uma lista de exigências que eles já cumpriam. E a primeira coisa que Aspenaz fez foi mudar o nome deles. Então ele tirou os nomes originais e colocou nomes babilônicos, nomes dos caldeus, né? Eram nomes que tinham significados diferentes do que os nomes que eles haviam recebido originalmente. E para a gente entender isso, entender o quanto isso é importante e como hoje isso é importante, porque muitas vezes você é uma pessoa, né, com sua vida e uma pessoa que busca o Senhor, um homem, uma mulher de Deus, um jovem, uma criança que se dedica ao Senhor, e o mundo acaba nos rotulando com nomes que são diferentes do que Deus determinou para nós, né? Às vezes o mundo pode te chamar de coisas ruins, de palavras ofensivas, palavras destrutivas, negativas, mas o que o Senhor tem para nós é bem diferente. E
a gente examinando o significado dos nomes de Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias, a gente vê como isso é profundo. Então, veja bem, Daniel, ele significa Deus é o meu juiz, né? Então, toda vez que você falar Daniel, você diz que Deus é o seu juiz, é Deus quem julga, é Deus quem tem autoridade sobre a sua vida. E, de repente, ele passou a se chamar Beltesazar, que significa príncipe de Bel, né? Era um deus que eles adoravam ali, era uma divindade, um deus pagão, um falso deus, né? E a gente sabe que Deus, o nosso Senhor, ele condena a idolatria. Desde o Gênesis, a Bíblia fala, né, que Deus era o único Deus, ele tirou Abraão do meio da idolatria e criou dali, a partir de Abraão, uma nação, a qual chegou até aqui os dias de Daniel, e chegou até Jesus, e chegou até a nação de Israel que a gente conhece ainda hoje. E Deus sempre foi enfático em dizer que não deveriam ter outros deuses, né? E a primeira coisa que ele recebeu foi o nome Príncipe de Bel. Mas Daniel, ele não era Príncipe de Bel, ele era servo do Senhor, e o juiz dele era o próprio Deus. Ananias significa Deus é gracioso, ou Yahvé é misericordioso. E quando ele recebeu o nome de Sadraque, é um nome, foi até difícil encontrar um significado desse nome. É uma palavra que pode ser dita Sudur-Aku, né? Nem sei se eu pronunciei corretamente, mas significa comando de Aku, era um deus da lua babilônico. Mesaque, né? O nome de Misael passou a ser Mesaque. E a teoria mais aceitável para o nome de Mesaque é que era quem é como Aku, ou seja, era como se ele fosse como Aku, esse deus lunar babilônico, esse deus falso, que eles tiraram o significado original, que era quem é como Deus. Olha só, Mesaque significa quem é como Deus, é uma palavra de louvor ao Senhor, que não há ninguém como o nosso Deus. E eles quiseram dizer que agora era quem é como Aku. E Azarias, que significa Deus é quem me ajuda, ou Deus me ajudou. E para Azarias foi dado o nome de Abednego, que significa servo do deus Nabu, que era mais um deus estranho, mas aqui Nabu era um deus babilônico da sabedoria e da escrita. Então eles deixaram de chamar o Deus que ajuda para chamar o Deus da sabedoria e da escrita, que era um falso Deus, que Deus condenava. E a gente vê que todos os nomes originais, eles eram exaltação ao nome do Senhor. A sua vida e a minha vida, ela deve significar uma exaltação ao nome do Senhor. E quando o mundo disser algo ao contrário disso, nós não devemos aceitar. A gente vê, né, nessa mudança de nomes, um significado muito forte. Só que a palavra do Senhor, ela nos traz coisas maravilhosas. Olha lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que está escrito. Mas vós sois uma geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda. Em outras versões diz povo escolhido ou povo adquirido, né? Povo adquirido por Deus. E a gente vê lá em Deuteronômio, eu estava lendo esses dias, eu estou lendo a Bíblia toda de novo, né? Comentei sobre isso aqui no vídeo anterior, sobre reler a Bíblia e continuar relendo. E tem um versículo lá em Deuteronômio 26, versículo 18, que fala o seguinte: e hoje o Senhor te assegura que serás seu povo peculiar, conforme ele te prometeu, e tu deves cumprir todos os seus mandamentos. Olha que maravilhoso, né? Então, você e eu somos povo peculiar de Deus. Peculiar é diferente, é especial, é extraordinário, é único. Quando você fala que uma coisa é peculiar, é porque essa coisa não é comum, não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer um ou qualquer uma. Diga isso aí, escreve no comentário: eu não sou qualquer um, eu sou povo peculiar do Senhor. Jesus também nos chama de amigos. Olha como é diferente, né? O mundo, ele pode te chamar de falso, de qualquer coisa. Jesus diz assim, lá em João, capítulo 15,
a partir do versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamados de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, né? Amigo, ele sabe o que o outro pensa. Isso é amigo, né? O amigo, ele sabe o que o outro pensa. Se você é amigo de Jesus, você tem que saber o que ele pensa. E quando você sabe o que ele pensa, você sabe o que ele pensa ao teu respeito. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor ao teu respeito e ao meu respeito são muito maiores do que o que eu mesmo ou você pensa. Deus sabe os planos que tem acerca de você e acerca de mim. Está tudo aqui na palavra. Procure conhecer a palavra, ore, tenha conversas com o Espírito Santo. Seja amigo de Jesus. Em nome de Jesus. Avançando aqui um pouco mais, a gente vê que a primeira atitude de Daniel mostra que aquela mudança de nome não o afetou. Ele continuou agindo como um filho de Deus, um povo peculiar de Deus. E a gente vê aqui ainda no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, a gente viu que o rei tinha determinado uma provisão diária para eles. Isso envolvia alimentação de primeira qualidade, bebida de primeira qualidade, iguarias, tudo do bom e do melhor, porque o rei só queriam pessoas excelentes. Isso envolve saúde, mentalidade, inteligência, capacidade de resolver problemas, e para isso eles precisavam estar bem fisicamente também. Mas Daniel, ele tomou uma posição muito diferente. Olha o que diz o versículo 8 de Daniel 1. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao príncipe dos eunucos que não se contaminasse. A gente conhece a história, e se você não conhece, você pode ler aqui no livro de Daniel, pesquisar aí na internet, tem muitas formas de conhecer essa história. Você vai ver que Daniel, ele conversou com o príncipe dos eunucos, e ele disse ali, olha, eu não quero comer essa ração, não quero comer essa alimentação diária, eu gostaria de manter uma dieta de acordo com o que eu acredito que seja o melhor, e de acordo que eu não me contamine, porque Daniel tinha motivos para não querer comer, era muito mais do que uma dieta, eram motivos espirituais, para ele não se contaminar com as iguarias do rei, que eram consagradas aos deuses da Babilônia, né? E Daniel, ele tomou aquela posição, Aspenaz temeu, e eles conversaram e chegaram num acordo, e a Bíblia diz que não somente Daniel, mas Ananias, Misael e Azarias, no final dos 3 anos, eles estavam melhores, mais fortes, mais dispostos do que todos os outros cativos. Depois, a gente vê um pouco mais à frente, no capítulo 6 de Daniel, mais uma atitude que mostrava que ele não era o príncipe de Bel, ele era aquele que tinha Deus como juiz. E a Bíblia diz lá no capítulo 6 que Daniel, ele orava, e os príncipes ali que estavam com eles, que eles já tinham sido nomeados capitães ali, né, pessoas já com uma certa influência no governo, e o rei, ele queria promover Daniel acima de todos eles, e eles não tinham do que acusar Daniel. Então eles forjaram uma situação, eles convenceram o rei a determinar que naquele dia ninguém poderia pedir nada a nenhum deus, a não ser ao rei. E Daniel, ele, quando soube disso, a gente vai ver qual foi a atitude de Daniel. Aqui diz assim, no versículo 10. Então Daniel soube que o escrito estava assinado, e ele foi para a sua casa, e com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os joelhos, e 3 vezes ao dia orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Nenhuma novidade. Daniel, ele já orava, Daniel, ele já buscava ao Senhor, Daniel, ele já orava 3 vezes ao dia, e agradecia ao Senhor todos os dias. E aquilo ali foi motivo para que ele fosse parar na cova dos leões, e ele, ao sair de lá, ele não saiu esbravejando, ele não saiu reclamando do rei, ele não saiu protestando, ele honrou o rei, ele demonstrou respeito, e ele disse assim, olha, o meu Deus, que é o meu juiz, ele me tomou por inocente, e ele fechou a boca do leão, e nada me aconteceu. Olha que interessante, né? Então, a gente tem que pensar como a gente vai agir. Me permita fazer uma pergunta para você refletir. Se hoje, no nosso país, fosse proibido buscar o Senhor, o que você faria?
Se fosse proibido se reunir na igreja, ter uma Bíblia, e se isso fosse proibido, como é em alguns países por aí? A gente vive num país, numa realidade hoje que, com toda a liberdade que nós temos, as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, têm dificuldade de orar, têm dificuldade de estar na igreja, têm dificuldade de respeitar o culto, de ter reverência. E se fosse proibido? O que ia acontecer com você? Você ia se sentar e falar assim, eu não posso ler a Bíblia porque é proibido? Ou você ia preferir honrar o Senhor? Esse é um assunto para a gente pensar. Um pouquinho antes desse acontecimento, Daniel, ele estava ali com o rei Belsazar e houve toda aquela situação que a gente já ouviu falar, que o Belsazar ele pegou os utensílios que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, do templo do Senhor, levou para uma festa onde eles estavam se embriagando e honrando aos seus deuses, e houve ali um momento em que uma mão apareceu e escreveu umas palavras na parede que ninguém conhecia. E ali lembraram de Daniel. Então chamaram Daniel e o rei ali rasgou elogios para Daniel. Disse, você tem um espírito excelente, você já adivinhou o sonho de Nabucodonosor e trouxe a interpretação, e o Senhor está contigo, e eu quero que você me diga o que está escrito nessa parede, e eu vou te honrar, eu vou te dar um manto vermelho, você vai ser aclamado na cidade, vai ser o terceiro maior em todo o reino. E olha as palavras de Daniel, aqui no capítulo 5, versículo 17. Então Daniel respondeu e disse perante o rei, fiquem para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhe farei conhecida a interpretação. Olha a posição de Daniel como foi maravilhosa. Será que hoje, numa situação dessa, e o mundo vem com lisonjas, vem com honrarias, com vantagens, com recompensas, será que a gente tem coragem de se posicionar dessa forma e falar assim, olha, eu não quero isso aí. Eu não quero essa vantagem que você está me oferecendo. Eu não quero esse jeitinho que você está dando. Eu não quero desse jeito. Eu quero do jeito do Senhor. A posição de Daniel foi firme. Depois Daniel foi honrado, ele não tinha como recusar, porque era a ordem do rei. A Bíblia diz que o rei deu ordem que dessem um manto, que dessem riquezas a ele, que ele daquele dia em diante ele seria a terceira pessoa mais influente do reino. Então Daniel se posicionou, ele não vendeu-se diante das lisonjas, ele não se vendeu pela massagem no seu ego, ele não se vendeu pelas vantagens que ele teria sendo o terceiro maior do reino, ele não se vendeu por nada disso, ele se manteve firme, porque ele dizia, toda vez que ele falava o seu nome, ele dizia, o Senhor é o meu juiz. E o último exemplo que eu vou trazer, voltando aqui para o capítulo 3 do livro de Daniel, é de Ananias, Misael e Azarias, quando eles foram lançados na fornalha. O rei tinha mandado construir uma estátua de ouro e ele falou assim, quando tocar os instrumentos, todo mundo tem que se ajoelhar diante dessa estátua. E quando tocou os instrumentos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, como eu prefiro sempre falar, não se dobraram. Será que hoje a gente não se dobra para os ídolos desse mundo? Ou a gente, em alguns momentos, a gente está abaixando a nossa cabeça e reverenciando coisas que a gente não deveria reverenciar? Quando o rei ficou sabendo, eles disseram assim, você pode encontrar isso no capítulo 3, tem certos judeus aí que se recusam a cumprir o teu mandato. Olha como eles levaram isso para o rei, por ciúmes, porque eles queriam o lugar de Ananias, de Misael e Azarias. E a resposta deles foi maravilhosa, está aí no versículo 16 ao versículo 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem dourada que ergueste. Que resposta maravilhosa, né? Era como se Ananias falasse assim, olha, eu não sou servo de Acu,
Eu sou servo do Deus gracioso, do Yahvé misericordioso. Misael dissesse: não louvarei a Acu, não há outro como o meu Deus, e é ele que eu vou adorar. Se Azarias dissesse: eu não sou servo de Nabu, eu sirvo ao Deus que nos ajuda, né? E quando eles disseram assim, eu tenho certeza que Deus pode me livrar da tua mão e dessa fornalha, eles estavam falando aqui, Deus que nos ajuda, estava no nome de Azarias, está no teu nome, o nome do Senhor Jesus, o nome da igreja. Você é povo santo, não há nada diferente, não há nada que o mundo possa dizer para mudar isso. Então não aceite os nomes que o mundo te dá. Se te chamarem de qualquer coisa, de fanático, de fracassado, de puxar saco de pastor, de enganado, de que dá dinheiro pro pastor, deixa o mundo falar. Dê seu bom testemunho, continue servindo a Deus e que o mundo veja em você, que é a carta de Cristo, como a gente já falou aqui, a verdade da palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. A igreja, ou seja, você e eu, nós somos corpo de Cristo, templo de Deus, família de Deus, amigos de Deus, geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo peculiar. Esses são alguns dos teus nomes e dos meus nomes que se encontram na palavra do Senhor. Quer saber mais? Leia na palavra do Senhor. A Bíblia tem muita coisa que fala a respeito de você e de mim. E a gente tem que procurar na palavra de Deus aquilo. Conhecer quem eu e você somos para esse mundo e principalmente diante do nosso Deus. Em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez te convido a curtir, compartilhar e também a seguir o nosso canal se você ainda não é inscrito. E que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por estar até aqui. Muito obrigado por seguir no nosso canal aqui nos prestigiando. E no próximo vídeo nós continuaremos refletindo sobre a palavra do Senhor para a nossa vida. Lembre-se, você é escolhido de Deus. E não esqueça disso nunca. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.